A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante relevante e importante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual. E a temática de hoje é: o que é o abominável da desolação que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mencionou aí no seu sermão profético, em Mateus capítulo 24, versículo de número 15. Iremos pormenorizar, lançar luz acerca desta temática. Iremos ler Mateus 24, 15 para tomarmos base, que nos diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele respondendo à pergunta tripartida dos discípulos, ele abre aí um longo parênteses para responder à pergunta tripartida dos discípulos, que começa no versículo 4 do capítulo 24 e vai até o versículo de número 35. E nesse parênteses que ele abre, ele fala sobre os princípios das dores, fala sobre a grande tribulação, fala sobre a manifestação dele, propriamente dita, a Israel e as demais nações, a manifestação dele em poder e grande glória. E dentro desse parêntese que ele abre, ele fala sobre a abominação da desolação. Sabemos que a palavra abominação é algo que Deus repugna, é algo que Deus não aceita, E desolação é uma destruição. Então, quando acontecerá a abominação? Porque a Bíblia Sagrada mostra que o leitor que entenda, veja o versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, essa expressão, quem lê, que entenda, é a referência aí do duplo sentido da profecia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui que ele mencionou em Mateus capítulo 24, do versículo 15 ao versículo de número 26, já aconteceu ali no ano 70, quando Jerusalém foi saqueada, pelos romanos, liderada ali pelo general Tito. Então, muitas coisas do que falou o Senhor Jesus Cristo no sermão profético já aconteceu, mas essa profecia sobre o abominável da desolação terá também um cumprimento concreto, e esse cumprimento está aí dentro de uma perspectiva futura, Quando acontecerá o abominável da desolação? Acontecerá justamente na grande tribulação propriamente dita, porque sabemos que o período tribulacional ele é composto por 7 anos, Primeiros 3 anos e meio é chamado de tribulação, e segundo período de 3 anos e meio é chamado de grande tribulação, onde aí os juízos de Deus serão mais intensos sobre os habitantes da terra e sobre a terra. Então, sabemos que existe aí o primeiro período, tribulação, o segundo período, grande tribulação. E esse segundo período ele começa com o rompimento do pacto que o anticristo fez com Israel e as demais nações. Então, quem trará aí essa abominação da desolação, essa abominação, além da profanação que vai acontecer dentro do templo, haverá aí novamente a destruição da cidade, que é uma referência a Jerusalém. Então, sabemos quem vai trazer essa abominação é justamente o anticristo, e essa ação destruidora também será o anticristo, Segundo o que está escrito na palavra de Deus. Veja a expressão que está no versículo 15. De que falou o profeta Daniel? Então o profeta Daniel já tinha falado sobre esse surgimento do anticristo, que ele ia profanar o templo, iria quebrar o pacto que fez com Israel e com as demais nações, iria impedir o culto judaico, iria profanar o templo, iria causar destruição. Isso está
em Daniel, capítulo de número 9. Vamos lá. Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 26 ao versículo de número 27. Olha o que diz. No fim desse período das 62 semanas, um ungido será morto, que é o Senhor Jesus Cristo, sem estabelecer o seu reino. E vai surgir um rei que com seus exércitos destruirá a cidade e o lugar santo. Esse rei que vai surgir, né, é uma referência ao anticristo, né? Mas eles serão destruídos por uma inundação. Até o fim dos tempos estão determinadas guerras e todos os sofrimentos que elas trazem. Veja o versículo 27. Esse rei fará uma aliança de paz com Israel, né, que é justamente o que está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 27. Né? O anticristo fará uma aliança de paz com Israel nesses primeiros 3 anos e meio, né? E será uma aliança que deveria durar 7 anos, mas ele vai quebrar esse pacto. Veja o que diz. E esse rei fará uma aliança de paz com Israel, que deverá durar 1 semana. Essa semana aqui é uma semana que corresponde a 7 anos. Né? No meio da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele quebrará a sua palavra, ou seja, vai romper o tratado de paz. Sabemos que esse tratado é um falso tratado, né? Vai romper esse tratado, vai obrigar o povo a parar com os seus sacrifícios e ofertas, ou seja, vão impedir o culto judaico, e depois, como ponto alto de todas as suas maldades, esse inimigo vai se desrespeitar, esse inimigo vai desrespeitar horrivelmente o templo de Deus. Mas na hora exata em que Deus planejou, o terrível castigo acontecerá de repente contra esse perverso, que é uma referência ao anticristo. Então, a abominação da desolação acontecerá na grande tribulação, será algo que marcará o início da grande tribulação, quando o anticristo quebrar o pacto, né, começar a perseguir os judeus, profanar o templo, porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, vai nos dizer assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então o anticristo ele vai se opor, né, nesse período em que ele estiver em atividade, ele vai se opor contra o quê? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele vai profanar o templo, vai adentrar no templo de Deus, vai se assentar querendo ou ostentando ser Deus, né? E sabemos que ele vai destruir a cidade, vai haver perseguições, e todos aqueles que não quiserem estar sob o seu sistema, muitos serão mortos, né? Sabemos que o remanescente de Israel será preservado, né? Mas muitas pessoas aí serão mortas pelo anticristo. Por quê? Porque não quiseram seguir aí o seu sistema. Então, a abominação da desolação é justamente essa profanação que acontecerá, e o protagonista dessa profanação será o anticristo, e o protagonista da destruição de Jerusalém, dessa abominação destruidora, dessa abominação e dessa destruição, será justamente o anticristo, né? Juntamente com os seus seguidores. Lemos de forma bem clara, ó, e esse rei fará uma aliança de paz com Israel, que deverá durar 1 semana, que é 7 anos. No meio da semana ele quebrará a sua palavra, vai obrigar o povo a parar com os seus sacrifícios e ofertas, ou seja, não haverá culto mais. E depois, como ponto alto de todas as suas maldades, esse inimigo vai desrespeitar horrivelmente o templo de Deus, ou seja, vai profanar o templo de Deus. Esse rei é uma referência clara ao anticristo. Aí veja o versículo 26. No fim desse período das 62 semanas, o ungido será morto, Jesus Cristo, sem estabelecer o seu reino, que é uma referência ao reino milenar. E vai surgir um rei
né? Quem é esse rei? O anticristo. Vai surgir um rei que com os seus exércitos destruirá a cidade e o lugar santo, mas eles serão destruídos por uma inundação. Então, sabemos que o anticristo vem, vai profanar o templo, juntamente com os seus exércitos, juntamente com aqueles que o seguem, né? Vai trazer a abominação, aquilo que Deus repugna para dentro do templo, vai desrespeitar, né, o templo de Deus, né, vai destruir a cidade. Então, quando nós lemos Mateus capítulo 24, versículo 15, né, quando pois virdes a abominação da desolação, do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, quem entenda, né? Então, isso já aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi invadida pelos romanos, mas também acontecerá aí outra eventualidade de forma concreta que mostra aí, e isso antecede a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque quando o anticristo profanar o templo, causar destruição em Jerusalém, perseguir aqueles que não quiserem adorá-lo, seguir o seu sistema, né, aí começa aí realmente o segundo período, que é chamado aí a grande tribulação propriamente dita. E sabemos que isso acontecerá, a profanação do templo acontecerá, a destruição de Jerusalém acontecerá, né, antes da manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em poder e grande glória, quando ele vier visivelmente a Israel e às demais nações. Então, a abominação da desolação, ou a abominação desoladora, para não deixar dúvida, a abominação é quando acontecerá a abominação? Quando o anticristo profanar o templo, né, trazer coisas que não está, né, dentro do agrado de Deus para dentro do templo, vai profanar, vai impedir o culto judaico, né, vai destruir a cidade, vai destruir o templo. Mas a Bíblia diz que ele não vai muito longe porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no fim do período tribulacional, né, vai acontecer aí a batalha do Armagedon e vai pôr fim no império do anticristo e do falso profeta, e os dois serão aí lançados no lago de fogo e enxofre. Então, essa abominação desoladora é algo que antecede a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e algo que marca, né, o começo da grande tribulação propriamente dita. Então, o que é o abominável da desolação? Primeiro, é a profanação que o anticristo vai trazer, né, para dentro do templo, né? Por que desoladora? Porque o anticristo trará, além da coisas desrespeitosas que vai trazer acerca de Deus, porque lemos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 4, que ele vai se assentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele vai profanar, né? Então, depois de ele profanar, ele vai trazer, além da profanação, uma ação desoladora. A palavra desolação significa destruição, como lemos em Daniel capítulo de número 9, versículo de número 26. Ele vai destruir a cidade, vai perseguir, mas no fim do período tribulacional, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando se manifestar em poder e grande glória, ele vai acabar com esse sistema anticristão. Então, a abominação da desolação, né? Muitas coisas já aconteceram aí no ano 70, né, quando o general Tito adentrou em Jerusalém, mas terá aí o seu cumprimento, né, no futuro, né, na 70ª semana, em seu segundo período, que é chamada aí a grande tribulação propriamente dita. Amém? Então, este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, para que as pessoas venham ser abençoadas com este conteúdo, e que Deus abençoe a todos.